Com relação a tratamento, é muito comum as pessoas falarem assim: "Ah, mas se eu tomar remédio, eu não vou ficar viciada. É pra sempre que eu vou tomar? Não quero tomar, porque eu não quero ficar refém de remédio pra sempre". Sã Existe essa possibilidade? São as próximas perguntas, porque a primeira é: "Pode beber?" A Né. primeiríssima de todas. "Pode beber com esse remédio?" Nossa, com certeza, todo mundo faz esse questionamento. E a Tá, mas pode grande beber mesmo? Você porque não respondeu. Não me respondeu ainda. não, Olha, não, né, não, Droga, não, então a eu prefiro resposta ficar técnica. então, desliga aqui. Tecnicamente não. Mas bom, vamos falar disso. O que que ele faz? Tem alguns remédios que o efeito, vamos dizer assim, se soma e a gente tem uma preocupação de fazer uma depressão respiratória, por exemplo, que são os benzodiazepínicos, os tarja pretas, tipo clonazepam, o que fez Rivotril, o Jordan diazepam. Peterson passar por aquele Isso. período tenso da Então, assim, vida dele. tarja preta Isso. realmente é É, não. zero. É. Agora, antidepressivo, por exemplo, o que que ele faz? Ele diminui a absorção naquele dia que ingeriu. Ele compete pela metabolização. Então, diminui. Se você está com um quadro recente ou um quadro grave, que a gente precisa atingir um nível sérico da medicação, né, bem significativo, essa queda é bem importante. Então, né, pelo menos no início de tratamento, né, isso também não é indicado. Mas o problema é esse, digamos assim, essa queda. E o álcool, ele tem uma outra coisa que ele faz? Ele, de uma maneira mais artificial, ele libera uma quantidade de neurotransmissor que a gente ia liberar de uma forma progressiva. Então, dá aquela alegria, no outro dia dá aquela coisa assim, Uhum. né? Numa intensidade menor do que outras drogas, por exemplo, mas ele faz um pouco isso. Então, para quem tá bem, isso é ok, a gente não chega a perceber. Mas quem tá mal, essa elevação, essa queda é muito significativa. Então, esses são os principais problemas. Tá assim. vendo, ô jovenzinho, sad boy de Instagram, que fica achando culto uma Rivotril, entendeu? Fica legal. Tu não pode beber, entendeu? E não pode ficar tomando Rivotril assim, a torta direita, não. E não pode beber, e não pode, vai estudar. É, Vai estudar, Vai vai estudar que teu pai paga Deixa de ser as tuas jovem. contas. Mas e aí? Aí a pessoa não precisa ficar tomando pra sempre? Essas são dúvidas que não são pertinentes, digamos. Não, são todas, né? Eu acho que a pessoa tem que ir lá no consultório e perguntar tudo. Tem que sair de lá, tirar assim. tudo ali. Mas, assim, então, a primeira ideia é a seguinte. Então, é bom diferenciar os dois principais tipos, né? Igual a Paula falou. Tarja preta é uma coisa, né? Assim, tarja preta, eu costumo dizer que não é tratamento propriamente dito. É um alívio de sintoma. Então, você tá tendo uma crise, tá tendo um ataque de pânico e tal. O psiquiatra ali no início do tratamento, ele pode associar um benzodiazepínico para te aliviar ali no momento de crise. Mas ele não é ele quem resolve o quadro principal. E qual que é o problema? Eles fazem efeito rápido. Então o pessoal gosta. Porque, lógico, né? Você tá tendo um ataque de pânico, né? Que você teve. Literalmente, você tá sentindo que você vai morrer. O primeiro ataque, o cara vai para o hospital. Ele tem certeza que ele tá morrendo. Então, se você tem uma coisa que alivia aquilo imediatamente, ajuda bastante. Como eles dizem, tira com a mão. Uhum. Só que aí a gente precisa de um tratamento para que a crise não volte. E isso o tarja preta não dá. Então, para que a crise não volte, eu preciso de um antidepressivo, né? Que é esse que a gente usa mais tempo. E aí a gente tem fase do tratamento. Fase aguda, de continuação e de manutenção. A pessoa já melhora, geralmente, na fase aguda. Rapidinho, dentro dos primeiros 3 meses, a pessoa volta muito próximo do normal dela. Qual que é o risco disso? Parar de tomar o remédio, o Achar que tá antidepressivo. tudo certo. O antidepressivo, tá? Que eu tô falando. Só que aí qual que é o problema? Você tem uma média geral, dentro do primeiro ano pós-crise, você tá mais frágil e mais suscetível a ter recaídas. Então, resumindo, o remédio não serve só para te tirar do buraco, mas para te manter fora do buraco. Então, é interessante, lógico que eu tô falando aqui de um modo geral, mas seria interessante, pelo menos durante o primeiro ano, a pessoa continuar usando ali a medicação, indo no psiquiatra, revendo, Fazendo contando. terapia também. Terapia. Aí, inclusive, eu falo para meus pacientes, explico isso aqui que eu tô explicando e falo assim, ó, você tem 1 ano para mudar de vida. Uhum. Atividade física, você faz quanto? Ah, nós precisamos de tantas vezes, maior intensidade. Terapia, você faz? Ah, quais são as questões da sua vida? Eu vou entrando nas outras coisas. Então, é 1 ano para a pessoa ir preparando o estilo de vida dela para que ela suporte ficar sem a medicação. Então, atividade física, por exemplo, é uma coisa que eu insisto demais com meus pacientes. Por quê?
que que um antidepressivo faz? Ele te dá neurotransmissores, tá? Qual é a forma natural mais eficaz de ter neurotransmissores? Atividade física. Só que é qualquer atividade física, é uma caminhada? Assim, não, né? É uma atividade física intensa, aeróbica, uma frequência boa, né? Para aí sim você conseguir. Lógico que cada um olhando lá a questão cardiológica, né, e tudo mais. Mas geralmente a ideia é essa. Aí qual que é o problema de, Saulo, mas eu tenho uma vizinha que usa remédio o resto da vida e eu tô com medo disso. Geralmente essa vizinha foi o seguinte, ela usou os primeiros 2 meses, melhorou e falou, não preciso mais. Ela largou o remédio. Dentro de 1 ano ela teve outro episódio. Ela já tinha a caixa do remédio na casa dela, ela já sabia qual remédio que melhorava, ela voltou a tomar, melhorou de novo em 2 meses. O que que ela fez? Largou de novo. Então ela foi tendo múltiplos episódios depressivos e a ansiedade e a depressão, a grosso modo, são doenças que se alimentam delas mesmas. Então, quanto mais episódios você tem, mais episódios você vai ter. Nossa. Então, se você cronificar isso, você vai precisar tomar o remédio. O que é totalmente diferente do remédio causar a dependência, entende? Então, é Entendo. mais qual que é a minha É o recomendação? comportamento da pessoa, né? Exato. Então, a recomendação que eu dou é: trate o primeiro episódio da melhor maneira que você conseguir, modifique seu estilo de vida para que não seja necessário que você use o remédio por muito tempo. Mas antidepressivo não causa dependência.